Hoje você e eu, nós vamos entender. Nós somos o Israel de Deus. Nós somos o Israel de Deus. E isso compromete muitas coisas, envolve muitas coisas para a tua vida. Diz assim, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois família de Deus. Amém? Até aí, feche os seus olhos, peça para Deus te trazer o entendimento dessa palavra hoje. Pai, fala conosco, Senhor. E aquilo que foi revelado, meu Deus, que possa entrar no espírito dos teus servos, Deus amado. E em nome de Jesus, que os teus filhos saiam daqui, Senhor, como uma pessoa diferente. Em o nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Queridos, o que acontecia antigamente? Abraão era um homem que conheceu ao Senhor. E quando Abraão conheceu ao Senhor, Deus fez uma aliança com ele. E nessa aliança ele teria que circuncidar, né? Todo o menino, todo filho, o homem, né, que nascesse tinha que ser circuncidado, né? Como se fosse aquela operaçãozinha de fimose. Todo. Nascia, dava 5, 6 dias, tinha o tempo, tinha que fazer. Aquilo era uma aliança que Deus fez. Então, todo judeu, ele era circuncidado. Então, você vai ver no versículo 11, que fala que outrora, né, nós éramos gentios na carne. O que é isso? Quem era gentil? Todo aquele que não era judeu. Todo aquele que não era, né, da família de Abraão. Os outros povos eram considerados gentios, como nós aqui hoje, né? Nós brasileiros, né? Lá, hoje em dia, na Itália, os italianos são o quê? Gentios. Quem é? São pessoas que não são, né, judeus na carne, né? Nós não nascemos ali, né, como filhos de Abraão na nossa carne. Mas diz então que havia essa separação entre os circuncisos e os não circuncidados. Versículo 11. E naquele tempo, o que acontecia? Quem estava longe dessa circuncisão, né, dessa aliança, o que acontecia? Diz o versículo 12, estava sem Deus, estava separado da comunidade de Israel. E Abraão foi o primeiro homem, após a queda de Adão, Abraão foi o primeiro homem que falou com o Deus Todo-Poderoso. Todos os outros homens foram se perdendo. Todas as nações,
todas as pessoas foram se perdendo, por isso que adoravam, né, imagem de escultura, adoravam a natureza, adoravam o sol, adoravam a lua, praticavam astrologia, tudo isso. Mas Abraão foi o único homem na geração dele que voltou a falar com o Deus único, o Deus que criou o sol, a lua, as estrelas, a natureza. Ele não ficou se relacionando com a criação, ele se relacionou com o Criador. Abraão foi esse, que o primeiro homem a andar por fé. E você vê que todos os demais, então, que não estavam nessa aliança, o que acontece? Estavam sem esperança e sem Deus no mundo, diz aí o versículo 12. Separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa. As pessoas não sabiam qual é a promessa, porque quando Abraão falou com o Deus único e todo-poderoso, que é o Deus que criou eu e você, falou para Abraão: olha, Abraão, eu vou te abençoar, a tua família vai ser bendita na terra, você vai ver daqui a pouco todas as bênçãos que ele deu para Abraão. Só que nós, o que acontecia? Nós estávamos estranhos a tudo isso, nós éramos os gentios. E diz aí o versículo 12, mas agora o versículo 13, que nós estamos em Cristo Jesus, nós que antigamente estávamos longe. O que diz aqui a palavra do Senhor? Agora nós fomos aproximados pelo sangue de Cristo. Ele é a nossa paz. Ele uniu esses dois povos, diz a palavra de Deus. Ele tirou a inimizade. Diz então aí a palavra do Senhor, versículo 16, que ele reconciliou ambos em um só corpo com Deus, através da cruz. Ele destruiu a inimizade. Nós outrora estávamos sem Deus, perdidos no mundo, longe do Senhor, longe da aliança da promessa, longe de andarmos pela fé. Mas então, diz o versículo 17, que nós fomos evangelizados. E esse evangelismo nos reconciliou com o Senhor Deus. Então, o que a Bíblia está começando a nos ensinar aqui? Que aquela separação que havia, né, entre Abraão, que era o único que tinha aliança com Deus, era o único que andou por fé. Quando Cristo veio, essa separação entre os gentios, os judeus, e os judeus acabou, a inimizade acabou. Todos nós fomos reconciliados para Deus de novo. Agora, todo que crê no Senhor Jesus, ele foi reconciliado com Deus de novo. Não é só a família de Abraão ali que andou por fé, não é só o filho da promessa, Isaque, que andou por fé, e todo o Jacó que foi transformado pela fé e se tornou Israel. Não é só eles que têm agora sobre si a bênção de ser Israel. Todos nós agora pertencemos a Deus. E você vai ver agora comigo, Gálatas 6,15. Eu quero que você entenda direitinho para você ver o que Deus quer nos ensinar hoje. Gálatas 6,15. Fala que em Cristo, nem a circuncisão, que é aquela operaçãozinha que tinha que fazer para a aliança, nem a incircuncisão, quer dizer, não fazer isso, tem virtude alguma, mas sim ser uma nova criatura. Então, hoje em dia, não é quem é o Israel de Deus, não é quem se circuncida, quem não se circuncida, mas sim quem é uma nova criatura. Todo aquele que crê no Senhor Jesus e fala: Senhor, muda minha vida, muda minha história. Todo o que é feito nova criatura, este é, na verdade, o novo Israel. E diz aí, e a todos pode prosseguir, quantos andarem conforme esta regra de paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Então, a nova regra de fé, de ser o Israel de Deus na terra, não é a circuncisão, essa aliança mais,
Mas agora, aquele que aceitou a aliança do sangue, que Jesus disse, eis que faço uma aliança contigo. Então, todos quanto andarem conforme esta nova regra, de serem uma nova criatura, estes terão sobre si a paz, a misericórdia, e estes são o Israel de Deus. Então, hoje, você e eu, nós precisamos entender, nós somos o Israel de Deus. E nós precisamos entender que todo aquele que entende isso, ele fala, Senhor, como eu queria ser, né? O povo de Israel que tem sobre si a promessa, que vê Deus face a face. Romanos 11, 28, diz o seguinte, que eles não aceitam o evangelho, eles não aceitam Jesus, o Israel lá em Jerusalém, né? Eles não aceitam o evangelho. Mas olha o que diz Romanos 11, 28. Eles são inimigos do evangelho. Mas, o que acontece? Eles foram eleitos por causa dos pais deles. Quem foram os patriarcas, os pais deles? Abraão, Isaque, Jacó, que foi o neto, né, de Abraão, que se transformou no Israel. Então, hoje, o Israel de Deus, o povo de Deus, são eles e somos nós. Por que eles, se eles não aceitam o evangelho? Porque eles, o quê? Embora eles não aceitem o evangelho, o que diz aí a palavra do Senhor? Por causa da eleição, eles foram eleitos, por causa dos pais deles. Por causa de Abraão, quando Deus encontrou Abraão e falou, Abraão, né, ouve a minha voz, deixa a sua casa, a sua parentela, vá para a terra que eu te enviar. Ele foi o primeiro a andar por fé. E Deus falou, por causa disso eu vou te abençoar. A tua família vai ser bendita na terra. Então, o Israel físico, ele o quê? Que está lá no Oriente Médio, ele é o Israel eleito de Deus. Mas nós somos o Israel de Deus, por quê? Por causa de Cristo Jesus, que nos reconciliou com Deus. E diz então que o chamado de Deus, pode prosseguir, é sem arrependimento. O dom, a vocação de Deus é sem arrependimento. Quando Deus lá atrás falou para Abraão, Abraão, eu vou abençoar a tua descendência. Você vai ser a minha geração eleita na terra. A partir dali, Deus deu um dom, Deus deu uma vocação. A partir dali, Deus deu uma eleição. Deus elegeu a família de Abraão. E por causa disso, o que a Bíblia fala? E o dom de Deus, o chamado de Deus é irrevogável. Deus não muda. Então, Deus não ia mudar. Mas e aí agora eles desobedeceram? Mas agora eles não aceitaram Jesus. Não, por causa da promessa. Deus se mantém fiel a eles. E eles continuam sendo o Israel de Deus. Mas diz então, prossiga a palavra de Deus, que diz que Deus não se arrepende do que ele ordena, da aliança que ele faz. Mas diz então que antes nós éramos os desobedientes. Nós que não éramos os judeus, nós que éramos os desobedientes. Nós não queríamos saber de Deus, nós vivíamos nossa vida e eles lá andando certinho com Deus. Mas, então o que aconteceu? Eles acabaram desobedecendo agora. Quando eles negam a Jesus, eles desobedecem. Mas a desobediência dele nos alcançou. A Bíblia fala, Jesus veio para o que era seu. Veio para os que eram seus, eram os judeus. Mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberem, é-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então Jesus veio para eles não receberam Jesus. Porque eles esperavam um Senhor todo-poderoso, que ia lá, né, e matava, né, aquele que era Pilatos, César. Eles pensavam que o Senhor ia vir, né, com espada na mão, né, para matar os inimigos deles. Mas não, Jesus veio em um jumentinho, cheio de misericórdia, cheio de compaixão. E Jesus falou, o meu reino não é desse mundo, o meu reino é eterno. Então aquilo mexeu muito com eles. Mas o que a Bíblia diz? Todos que não receberam Jesus, éramos nós. Nós estávamos sem Deus. Todos que não receberam eram eles. Mas a quem receber,
é dado o poder de ser feito filhos de Deus. Então, a desobediência deles nos trouxe a misericórdia. Olha só, Deus, então, diz no versículo seguinte que ele coloca todos debaixo da desobediência. Porque antes, nós éramos os desobedientes, que não servíamos ao Deus vivo. Mas agora, eles são os desobedientes. Então, o que acontece? Todos nós fomos colocados e temos que confessar que somos desobedientes. E todos nós, pela misericórdia, teremos acesso à misericórdia. Então, Deus nos salva pela graça. Ninguém merecia, mas nós podemos ser salvos. E você será salvo, e você é salvo, não porque você merece, porque eu mereço, mas porque a misericórdia nos alcançou. Porque antes nós éramos um povo sem Deus, um povo perdido, um povo que realmente não conhecia a bondade, a misericórdia, mas a graça nos alcançou. Hoje, porque nós somos esse povo de Deus, o que acontece? Como diz a Bíblia, a raça eleita, nós somos herdeiros de promessas. Você tem promessas sobre a sua vida. Romanos 9, do 6 a 8. Aqui nesse capítulo, eu vou indo resumindo, enquanto vocês vão acompanhando de 6 a 8, diz que nem todos os que são de Israel são israelitas. E nem todos que são da descendência de Abraão são filhos de Abraão. Lembra quando aqueles fariseus, cheios de ódio, chegaram para Jesus e falaram: nós somos filhos de Abraão. E Jesus olhou para eles e falou: não, vocês não são filhos de Abraão. Porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês faziam a obra dele. Qual era a obra de Abraão? Abraão andava por fé. Abraão obedecia a Deus. Então, por isso que a Bíblia fala o quê? Que nem todos os de Israel são de fato israelitas. Pode pôr no seguinte: nem todos são descendentes de Abraão, embora tenham nascido lá. Mas o quê? Em Isaac é chamada descendência. Quem era Isaac? Presta atenção agora. Ó. Abraão teve 2 filhos. Um que era o filho da escrava. Lembra que ele não podia ter filho, ele já estava completando 90 anos, ele já estava com 90 e pouco, a mulher dele falou para ele: ai, Abraão, nós não vamos ter filho, então deita com a escrava e tem um filho com ela, pelo menos vai ser nosso filho. E ele foi, se deitou com Sará, com Agar, e teve aquele filho chamado o quê? Ismael. Esse foi o filho da carne de Abraão. E Abraão, então, tinha uma promessa que ele teria um filho, que se chamou o quê? Isaac, o filho da promessa. Perceba que a Bíblia fala, em Isaac a sua descendência será chamada. Porque não era o filho da carne dele, mas era o filho que Deus prometeu. Deus falou: Abraão, eu vou te dar um filho. Ele não estava mais dando tempo, porque já estava com 90 anos, já estava com 91, já estava com 92, 93, e esse filho não vinha, mas havia uma promessa sobre ele. E quando então essa promessa se cumpre, chama-se esse filho de Isaac. Esse Isaac era o filho da promessa, era o filho que Deus prometeu. Por quê? Porque Deus estava ensinando a Abraão que, na verdade, ele era um homem que tinha que andar por fé e ele viveria pela promessa por todos os dias da vida dele. E a herança dele, os filhos espirituais que nasceriam, que somos nós, é um povo que tem que aprender a andar por fé e é um povo que tem que aprender a andar pela promessa. Então você tem uma promessa sobre a sua vida. Você tem uma promessa recebida por Deus e eu quero te dizer ainda que você diga: não, mas eu nunca recebi uma promessa direta. Mas sim, você tem uma promessa direta sobre a sua vida porque você é o Israel de Deus. Então lá atrás, quando Deus abençoou Israel, e você hoje é o Israel, você está debaixo dessa mesma bênção. E é importante você entender isso, que o que? Efésios 3:6 diz que os gentios, aqueles que não eram judeus, são co-herdeiros, participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então aquela promessa que foi feita a Abraão lá atrás, e você vai saber qual, que hoje norteia Israel lá no Oriente Médio, e você vai entender.
É a mesma promessa que tem que estar na sua mente, no seu coração, na tua vida, porque hoje você é o Israel de Deus. E muitas vezes os cristãos na terra sabem disso e falam, eu sou o Israel do Senhor. Mas eles não entendem a grandiosidade que envolve essa bênção que está sobre a sua vida. E nós precisamos entender, conforme diz Gálatas 3, 26 a 29, eu vou dar uma pincelada, mas pode ir colocando aí, quem quiser acompanha. Todos nós somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos nós que fomos batizados em Cristo, nós nos revestimos de Cristo. Nisto não há judeu mais, não há grego, não há servo, não há livre, não há macho, não há fêmea, porque todos nós somos um em Cristo Jesus. E se nós somos de Cristo, então, pode colocar esse, presta atenção, olha o que diz aqui. Então, se sois de Cristo, também sois o quê? Descendentes de Abraão e o quê? Herdeiros segundo a promessa. Então, se você é de Cristo, você também é descendente de Abraão, aleluia. Então, se você é de Cristo, você também é herdeiro segundo a promessa, querido. Ai, mas faz tempo que Deus não fala comigo. Ai, mas faz tempo, eu nem sei se Deus tem obra ainda na minha vida. Se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa que eu dei a ele. Você sabe quantos anos que Deus prometeu algo a Abraão, queridos? Mais de 6.000 anos. E sabe o que acontece? Você acha que Deus precisa ir lá na cabeça dos israelitas hoje, lá no Oriente Médio, e você vai entender aonde tem uma guerra absurda sobre eles todo o tempo. Você acha que Deus que tem que ficar lá dizendo, vocês são minha nação eleita, eu escolhi vocês, eu abençoo. Você acha que Deus precisa ir lá todo dia falar isso para eles? Não, não precisa. Eles creram naquela promessa que foi dada a Abraão há 6.000 anos atrás. E eles sabem, eu sou descendente de Abraão, de Isaac, eu sou Jacó que fui transformado, eu sou o Israel de Deus. A promessa está sobre mim, eu vou vencer, eu vou vencer. Pode se levantar o gigante que for, e você vai ver daqui a pouco. Pode se levantar, queridos, o que for, todos os estados islâmicos contra eles. Eles falam, eu vou vencer. Você nunca vai ver o discurso de Israel físico lá. Aqueles que nem aceitam o evangelho de Jesus, mas eles têm a promessa. Por causa dos pais deles. Você não vai ver eles nunca dizendo, ai, quanta tristeza, como nós... Olha, você vai ver daqui a pouco que nós vamos mostrar. Ai, quanto ódio contra nós. Não. Eles vão falar sempre, eu vou mostrar para vocês. Nós vamos lutar até vencer. Nós vamos lutar até vencer, e o nosso Deus nos dará vitória, porque há uma promessa sobre nós. E eu quero declarar a você, Israel de Deus, se você é de Cristo, você também é descendente deste Abraão, deste homem de fé, e você é herdeiro de toda a promessa que foi entregue a ele em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. E diz ainda aí, versículo 7, olha o versículo 7 para acabar de vez com toda, Gálatas 3, 7, desculpa, para acabar de vez com toda a fraqueza do seu coração. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Aleluia! Quem foi Abraão? Abraão foi aquele homem que ouviu a Deus e Deus falou com ele. Todo mundo precisava de um Deus.
de uma imagem de um Deus, de um ídolo. Todo mundo tinha lá o seu monte de ídolo em casa. Mas Abraão não, ele foi o primeiro homem que andou por fé. Ele não precisava ver, ele creu no Deus que criou os céus e a terra. E ele obedeceu ao Deus que criou os céus e da terra. Por isso que todos os que são da fé são os filhos de Abraão. Por isso que Deus falou para Abraão: Abraão, olha para o céu, Abraão. Está vendo essas estrelas? Assim vai ser os seus filhos da terra. Assim vai ser a sua geração. Sabe por quê? Porque todos os que andarem por fé são os filhos de Abraão. E você é esse da fé. Você é esse que vai andar por fé. E você é esse que vai alcançar a promessa em nome do Senhor Jesus. Ainda diz a palavra do Senhor, você pode ir pulando, viu, Dani? Gálatas 3, versículos 6, 7, 8 e 9. Que Cristo nos resgatou da maldição, para que a bênção de Abraão chegasse a nós através de Jesus. Para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Nós somos os filhos de Abraão. Nós somos os herdeiros da promessa. Em nome de Jesus, se você é da fé, você é o herdeiro dessa promessa. Em nome de Jesus, nós os crentes, põe lá no versículo 16, 6:16. Nós os que cremos, ora as promessas 6:16. Nós os crentes, a todos quanto andarem de acordo com essa conformidade, acho que eu escrevi errado, diz assim: nós os crentes que cremos em Cristo, tanto judeus quanto não judeus, que somos unidos pela fé, pelo Espírito Santo, formamos o povo de Deus. Lembra lá que nós lemos aquele versículo? Tanto judeu, quanto grego, quanto mulher, quanto homem, se é da fé, é filho de Abraão, em nome do Senhor Jesus. Agora você pode dizer: mas pastor, então, qual é essas promessas que Deus deu para Abraão? Aí você vai ler com o tempo em casa. Depois você lê na sua casa Gênesis 12, Gênesis 15, Gênesis 17. Mas algumas das promessas que Deus deu para Abraão foi: você será uma grande nação. Você será abençoado. Você terá o nome engrandecido, honrado. Você, Abraão, será uma bênção. Deus prometeu abençoar quem abençoasse Abraão. E Deus prometeu amaldiçoar quem amaldiçoasse Abraão. Todos próximos dele seriam benditos por causa dele. E eu quero dizer, você é herdeiro de todas essas promessas. Você será uma bênção. Você será um abençoado. Você tem sobre si essa bênção, que quem te abençoar vai ser abençoado. Mas quem te amaldiçoar, Deus diz que Ele vai amaldiçoar, não é você que vai amaldiçoar. O teu coração vai ser limpo, porque você é como Jesus falou: olha, ame os seus inimigos, abençoe os que te amaldiçoarem. Sabe por quê? Porque minha é a vingança, diz o Senhor. E eu quero declarar: Israel de Deus, você tem sobre si todas essas promessas. Você tem sobre si todas essas bênçãos. Então desperta desse negativismo, dessa incredulidade, desse sentimento: Deus não fala comigo. Ó Israel de Deus, o Senhor é contigo, em nome do Senhor Jesus. Você vai herdar a terra prometida. Você é uma bênção e você será abençoado. Você vai ver quando você ler Gênesis 12, Gênesis 15, 17, que Deus fala que Abraão ia ser uma bênção e Abraão ainda o quê? Seria abençoado. Então ele seria uma bênção, por quê? Porque realmente, por causa da fé dele, até nós fomos abençoados. Mas também ele era o quê? Abençoado por Deus. E eu quero dizer essa palavra para a tua vida hoje: ó filho de Abraão, sê tu uma bênção em nome de Jesus.
Sê tu uma bênção lá na tua rua, na tua casa, no teu emprego. Você é abençoado pelo Deus único, todo-poderoso. Você é o Israel de Deus. Então, só que tem algo muito tremendo atrás disso, que você hoje vai aprender. Porque todo crente que conhece as Escrituras, ele sabe que ele é o Israel de Deus. Que ele foi conquistado por Jesus, ele é a raça eleita, ele é aquele povo abençoado por Deus, escolhido. Mas aí que entra o grande problema que você vai aprender hoje. Ser o Israel de Deus, não é que Deus vai te colocar dentro, né, de um aquáriozinho e ficar assim, oh, pilu, pilu. Ai, meu filhinho lindo. Não. Sabe o que é ser um Israel de Deus? É que ninguém poderá te destruir todos os dias da tua vida. Ninguém. Ninguém. Nada e nem ninguém poderá te destruir. Por isso, pastora Dani, vê se você encontra o primeiro mapa, que é um mapa político. Eu quero que você veja esse mapa político. Olha o marronzinho. Sabe o que é esse marrom? É o Irã. Você lembra agora que teve uma guerra agora de 12 dias? Foi só esse pequenininho aí que se levantou contra Israel. Sabe onde está Israel? Não dá para você ver. Ali sabe onde está aquela setinha vermelha? Desse tamanhico assim, é Israel. Depois você pega na sua casa, procura um mapa. Você pode encontrar no Google. E você vai ver, olha a diferença de Israel. Olha, o laranjinha é Israel. Olha a diferença de Irã. Volta lá naquela anterior, Dani, só para vocês verem. Perceba que Israel, ali onde está o nomezinho Israel, é cercado pelos inimigos dele. Olha lá, Irã, o rosa, Iraque, Arábia Saudita, Turquia, Síria, Egito e Israel lá pequenininho. O que a Bíblia fala, queridos? O que Deus nos avisou? Falou, olha, vigiai, porque o vosso inimigo está ao derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Não é verdade? Então, o que acontece? Israel é pequenino. Então, entenda. Você é abençoado, você é bendito, você é escolhido, não porque você é capaz, não porque você pode, não porque você não, é porque você é pequenininho mesmo. E quando você olhar para você, você vê pouca força em você, saiba que a força do Senhor é aquela que vai te dar a vitória sobre todo o mal em nome do Senhor Jesus. Pode pôr a outra imagem, pastora? Olha aí o tamanho. E muitos estavam falando que, na verdade, essa guerra agora, dos 12 dias, foi uma guerra de Davi contra Golias. Por quê? Olha o tamanho do Irã, queridos, o de verde. Na verdade, a gente pensa o quê? Vamos ler, né, os milagres que Deus fez em Israel, lá há 5.000 anos atrás. Vamos ler para ver se Deus faz mesmo. Mas agora continua tendo milagre diante dos nossos olhos. Olha o tamanho do gigante. Muitos estavam dizendo que se tratava da guerra, da luta de Davi contra Golias. Tem a imagem aí, né? Olha só o que estavam colocando. Israel contra Golias, o gigante. Irã, Hamas, Hezbollah, Houthis. É o tamanho dos inimigos que vem contra Israel. Pode pôr a outra, pastora. Em seguida, que mostra um homem, acho que falando que essa guerra é uma guerra que é comparada a Golias e a Davi. Então, nós precisamos entender que hoje ainda, nos nossos dias, está havendo um grande embate. E é isso que você precisa entender. Sabe o quê? Que nós vimos, olha só. É assim que está. Hoje continua se repetindo essa imagem. Nós, muitas vezes, você é esse Israel, querido.
Você precisa entender, você é esse Israel, mas você não pode ser o medroso, o amargurado, o infeliz, com espírito derrotista. Não, nós somos o Israel de Deus. Pode prosseguir na outra imagem, acho que está até em seguida, pastora. E esse Israel de Deus é o que vai o quê? Enfrentar o adversário. Vocês viram lá aquele mapa, né? Israel pequenininho e o quê? Olha só. E o Irã grande. Perceba que o povo está dizendo, a guerra de Davi e Golias. O próprio povo está declarando isso. Mas sabe o que o ministro lá de Israel falou? E eu quero que você entenda, porque você tem que pegar esse espírito realmente de ser alguém que vai para cima das batalhas. Eu não sei hoje qual é o tamanho do teu gigante. Eu não sei hoje qual é o tamanho do teu problema. Mas esse espírito de derrotista não faz parte do povo de Deus. Esse espírito de derrotado não faz parte do povo de Deus, por maior que seja o teu problema. Olha o que o ministro Benjamin Netanyahu disse. Ele falou para o Macron, presidente da França. Hoje, Israel está se defendendo em 7 frentes. Ainda não está aí. Ainda não é. Hoje, Israel está se defendendo contra 7 frentes. Pode pôr o mapinha, pastora. 7 inimigos estão contra nós. Estamos lutando em Gaza contra o Hamas, os selvagens assassinos que decapitam as pessoas, que queimam. Nós estamos lutando contra eles. Estamos lutando no Líbano contra o Hezbollah, aquela organização terrorista mais armada do mundo, que tem foguetes e lançam contra nós. Estamos lutando contra os Houthis no Iêmen, as milícias xiitas no Iraque, a Síria, juntos, eles têm lançado centenas de ataques contra nós. Estamos lutando contra os terroristas na Judéia, na Samaria, que querem assassinar nosso povo. Estamos lutando contra o Irã, que na semana passada disparou mais de 200 mísseis balísticos contra nós, Israel. E o Irã que está por trás destas 7 frentes que estão contra nós. E diz então que ele declara diante do Macron, que é o presidente da França, o eixo do terror está unido contra nós. Mas deixa-me te dizer uma coisa, Macron. Israel ganhará, com ou sem seu apoio. Porém, a sua vergonha vai continuar muito depois dessa guerra terminar. Tenha segurança que Israel lutará até que a batalha seja ganha. Você tem noção? Olha o mapinha. Põe aquele verdinho, Dani, que dá para ver melhor. Você tem noção? Olha o tamanho do gigante. Ele falou, olha, está vindo Gaza, do Líbano, está vindo xiitas, está vindo fulano, beltrano, está tudo contra nós. Ninguém nos apoia, mas tenha certeza, nós lutaremos até vencer. Israel de Deus. O que acontece? Às vezes vem uma mosquinha contra você, você quer morrer. Às vezes vem uma situaçãozinha, ai, Deus não está comigo, peraí. Vem um probleminha, vem 2, se vier 2 é porque Deus já abandonou já. Só aqui veio 7 frentes. 7 de uma vez só, lutando contra ele. Veio de Gaza, Hamas, veio o Hezbollah, veio os Houthis, veio os xiitas, veio do Iêmen, veio os terroristas, veio tudo de uma vez, um de cada cantinho dele. É o cantinho pequeno que é a cidade dele. É como se fosse aqui, né? Diadema contra o estado de São Paulo. Aqui, a grande São Paulo. Pequenininha, sendo bombardeada. Você vai ver eles falando, eu acho que Deus tirou a promessa de nós. Acho que Deus não tem promessa nenhuma mais na minha vida. Eu acho que, olha, Deus não me ama. Queridos, nada disso. Olha, ainda que ninguém me apoie,
tenha certeza que eu vou lutar e eu vou vencer. Porque Deus é comigo, porque eu tenho uma promessa, porque eu sou filho de Abraão, eu sou da descendência do Senhor, e eu quero que você entenda, eu não sei qual é o problema que tanto atormenta a sua vida, faz você blasfemar de Deus, você se volta contra Deus, ao invés de se voltar contra o mal que está na sua vida. Identifica o mal que está lutando contra vocês, o problema lá de Israel físico, lá no Oriente Médio, o que é? É físico. É humano, mas o teu problema é espiritual. Identifica teus inimigos. Se juntar 3 probleminhas nas suas costas, você já quer morrer, já quer se matar, já quer abandonar a fé, já quer blasfemar, já nem aparece no culto. Está quebrado da tua vida toda essa fraqueza. Deus está te levantando hoje em poder. Ó Israel, levanta e vence em nome de Jesus. Vence, porque eu estou contigo. E agora você vai ver as declarações. Você vai ver que eu numerei, pastora, número 1, número 2. E você vai ver as lições que nós vamos aprender com Israel agora. Primeiro, se levante como leão, disposto a lutar por quanto tempo for necessário. Sabe o que aconteceu? Talvez não dê para vocês lerem, não dá para aumentar aí, né, só a parte da escrita. Esse é o ministro embaixo, e ele está dizendo, momentos atrás, Israel lançou a operação Leão Ascendente, para conter a ameaça iraniana, para a sobrevivência de Israel. Essa operação continuará por quantos dias forem necessários para remover esta ameaça. Sabe o que aconteceu quando o inimigo disse, nós vamos te exterminar, nós vamos te liquidar, nós estamos com armas atômicas aqui, aquele grandão lá, todo verde, o Irã, e disse, Israel, nós vamos te exterminar. Sabe o que eles fizeram? Eles lançaram uma operação, Leão Ascendente, o levantar do leão. E eles o que disseram? Nós vamos conter essa ameaça e nós vamos lutar quantos dias forem necessários até vencer essa ameaça. E eu quero dizer para você em nome de Jesus, quando o problema estiver vindo, ao invés de você se encolher igual um gatinho, ao invés de você fugir para dentro, né, do seu quarto e se cobrir igual um bichinho de Jacó, tá quebrado. Você não é mais Jacó, você é Israel de Deus. Então estabeleça o levantar do leão e você se estabeleça, eu vou lutar até derrubar esse mal da minha vida em nome de Jesus. Eu vou lutar até esse mal cair. Eu vou lutar. Ao invés de você se encolher na hora da batalha, se levante como um leão, porque é isso que você é, um leãozinho, filho do leão da tribo de Judá, em nome de Jesus. Segundo lugar, estabeleça objetivo e resista até o fim. Olha a imagem 2. Tem o númerozinho 2. Isso. Olha só o que ele diz. O inimigo gigante, dizendo, eu vou matar, eu vou acabar com vocês. Olha o que eles disseram. Começamos com muito sucesso. Fala, se você está lá cheio de problema, o inimigo te ameaçando, bomba nuclear, problema ao teu redor, o que você vai fazer? Eu não tenho força, não, é muito problema contra mim. Olha o tamanho desse problema. Não, Deus não está comigo. Não, ao contrário, irmão. Deus está comigo e por isso eu vou vencer. Olha o que ele fala. Começamos com muito sucesso. E com a ajuda de Deus, vamos alcançar muito grandes conquistas. Olha as palavras de Israel. Estas palavras são as palavras que tem que estar na sua alma. Tem esse problema, tem essa situação. Em nome de Jesus, eu vou me levantar como um leão agora. E eu vou lutar até resolver isso. E no outro dia, você vai ver que aqui já é dia 13 de junho. Você vai dizer, eu comecei bem. E grande vai ser minha conquista com a ajuda de Deus. Para de se autodiminuir, de se sentenciar. Olha ainda terceiro lugar. Ele mantém
tem a confiança para conquistar. Olha a imagem 3, o que ele diz: estamos em uma batalha fatídica. É uma batalha cansativa pela nossa existência. Lutaremos até quando? Até alcançarmos a vitória. Eu estou numa batalha cansativa. Olha o Israel como ele fala na hora da guerra. Mas eu lutarei até alcançar a vitória. E é assim que você tem que ser diante dos problemas da tua vida. 4º lugar, saber que a tua luta é contra um grande mal que quer atingir a tua vida e as tuas gerações. Você precisa vencer. Nessa parte ele está dizendo, estamos fazendo isso contra um regime iraniano, tirânico, radical. Ele quer nos destruir com bombas atômicas para nos destruir. Ele tem mísseis que quer lançar contra nós. Sabe qual é o nosso problema? Você não identifica o teu inimigo. Você se esquece que quem te odeia é Satanás. Que ele não quer você vivo, que ele não quer você na fé, que ele não quer você inverte tudo. Você joga o mal contra Deus, como se Deus que estivesse te causando mal. Não é Deus que está te causando mal. Deus já te capacitou, Deus já te habilitou, Deus já te deu a força espiritual para você vencer essa batalha. A tua parte é, o inimigo te odeia mesmo, mas em nome de Jesus você precisa reconhecer, realmente o diabo odeia minha família. O diabo quer ver eu caído. O diabo quer tirar minha fé. Mas em nome de Jesus eu já te identifiquei, Satanás. E você vai ser vencido em nome de Jesus. 5º lugar, Israel de Deus luta bravamente. Consciente que o seu inimigo cruel planeja a sua destruição. Mas Deus o vencerá. Nessa passagem, o próprio ministro diz: estamos em uma batalha existencial, enfrentando um inimigo cruel que planeja a nossa destruição. Mas nossos soldados e pilotos operam bravamente sobre os céus do Irã. Esta é uma guerra de salvação. Nós os atingiremos com um só golpe e venceremos. Olha a fé no coração dele. Olha a fé do povo de Israel. É uma grande batalha que você tem a enfrentar, mas o que não pode faltar na tua vida é essa certeza: Deus me fará vencer. 6º lugar, durante o tempo da batalha, é muito forte esse momento. Eles declaram a importância de manter a obediência e proteger a própria alma, proteger o corpo, a vida. É muito forte isso, o 6 agora. Na hora da guerra, quando começa a vir a guerra, ele diz para eles: nós alcançaremos nosso objetivo. Até lá, e durante essa guerra, peço a vós, cidadãos de Israel, que obedeçam às instruções do comando. Isso salvará suas vidas. Vê se você acha o número 6 isso. Está na parte amarelinha, tá bom? Olha o que ele diz. Tenham muito cuidado com as suas almas. Cuidem da sua alma. Cuidem do seu corpo. Cuidem da sua vida. E juntos, com a ajuda de Deus, venceremos. Estamos a caminho da vitória. Olha o que eles declaram no momento das grandes guerras. Cuidemos da nossa alma. Continuemos obedecendo. Cuidem dos vossos corpos nesse momento de guerra. Cuidem das vossas vidas. Com a ajuda de Deus nós vamos vencer. O que geralmente você faz no momento em que começa a grande batalha? Não quer comer, não quer se alimentar, não cuida da alma, enche a cabeça de coisa inútil, enche a cabeça de pessimismo, enche a cabeça de negatividade. Mas então a ordem lá em Israel, quando a batalha é grande, qual é a ordem? Cuidem da vossa alma, cuidem do vosso corpo, cuidem da vossa vida. Estamos a caminho da vitória. Então, em nome de Jesus, para de se encolher no momento da guerra. Em nome de Jesus, se levanta na força do leão e caminha e prossiga. Em nome de Jesus, no número 7, você vai aprender que eles mantêm a comunhão com o corpo. Nesse momento, o ministro, ele diz: sem a força dos nossos leões e leoas,
não teríamos conseguido tudo isso. O mundo inteiro ouve o nosso rugido. Juntos venceremos. Você vai ver que em todo tempo, cada dia de guerra, eles estão declarando fé. Eles estão declarando a comunhão. Eles estão declarando o poder da união. Diz ainda que eles, a figura, tem uma segunda figura, número 7, que ele diz, eles atacaram armas nucleares, mísseis, mas o espírito do povo é forte. Juntos lutaremos, juntos venceremos. Perceba, queridos, você é o Israel de Deus. Tem que começar a mudar o seu discurso. Tem que começar a mudar o teu espírito. Nessa passagem, ele diz, o espírito do povo é forte. Os mísseis estão vindo, as balas estão vindo, as armas nucleares, mas o espírito do povo é forte. Nós vamos lutar juntos. E, querido, sabe o que acontece? Quando ele continua declarando fé, diz então, e aí o que acontece é a mensagem, a figura 8. Sabe o que acontece? Quando acabam tuas forças, ou você acha que está além, Deus envia o socorro para te salvar. E sabe o que diz a mensagem 8? Tem a 8 vermelha e a 8 amarela. Põe a 8 vermelha. Olha o que ele diz. Olha como Deus envia o socorro. Quando você menos esperar, porque você é o Israel de Deus. Porque você está lutando, porque você está indo até o fim, confiando no seu Deus. Deus enviará o socorro. Olha a mensagem que ele fala. O presidente Trump me ligou. Foi uma conversa calorosa, muito comovente. E ele me abençoou. Abençoou o meu exército. Abençoou o nosso povo. Ele parabenizou os pilotos dos Estados Unidos. O povo americano eu parabenizei, diz o ministro Netanyahu. E ele diz, em meu nome, em nome de todos os cidadãos de Israel, em nome do povo judeu, eu te agradeço, Trump. Nós estamos juntos, nós lutaremos juntos, e com a ajuda de Deus nós venceremos. Ele diz, no momento em que a luta estava pior, liga e vem uma voz calorosa, uma voz comovente, uma voz que o abençoa, e uma voz que abençoa o exército dele. E sabe o que aconteceu? Pode pôr o 8 amarelo. No dia 21 de junho, diz, o presidente Trump disse que haja paz através da força. Primeiro vem a força e depois a paz. Nesse dia, 21 de junho, o presidente Trump, ele lançou mísseis naquelas áreas nucleares lá do Irã, do inimigo de Israel, e fez cessar a guerra na hora. Sabe o que Deus quer que você entenda no teu espírito? Você é o Israel de Deus. Você tem que lutar. Você tem que lutar até o fim. Pode pôr a imagem 9. E ele começa a dizer, vitória. O povo do leão se levantou. Israel vive. Eu quero declarar em nome de Jesus, você é o Israel de Deus. Começa a mudar a tua mente a partir de hoje. Começa a combater os teus verdadeiros inimigos. E a hora que estiver acabando as tuas forças, Deus vai mandar o socorro. Na hora que estavam dizendo, acho que acabou os mísseis de Israel. Acho que acabou aquilo que é o domo de Israel. Agora como vai ser? Então liga a alguém que tem mais poder para ajudar Israel na batalha. E assim Deus fará na tua vida. Ele vai te dar vitória. Mas o inimigo não terá poder de te destruir. Por maior que seja a batalha tua, por maior que seja o teu problema, por maior que seja o levante na tua vida, se apegue ao Senhor, ó filho do Senhor, ó filho do Deus vivo, se apegue ao Senhor. Põe o 9 vermelho, esse 9 também, né? Ele está com as mãos no muro da lamentação. Pode pôr o 9 vermelho, aonde ele começa a declarar, o povo de Israel está vivo. Por quê? Havia sentença de matá-los, havia sentença de destruí-los, mas o Senhor enviou o milagre, enviou o impossível. E eu quero declarar na tua vida em nome de Jesus, pode pôr o 10, que é o testemunho. Você vai testemunhar como eles testemunharam. Caros cidadãos
12 dias da operação O Levante do Leão, alcançamos a vitória. Uma vitória histórica, uma vitória que permanecerá nas gerações. Eliminamos 2 ameaças imediatas, a ameaça da aniquilação da bomba nuclear, a ameaça de 20 mil mísseis. Se nós não agíssemos agora, o Estado de Israel estaria aniquilado. Mas isso não aconteceu, porque no momento decisivo, nós nos levantamos como um leão, ficamos de pé como um leão, e nosso rugido abalou Terã e ecoou pelo mundo. Oh, em nome de Jesus Cristo, que você possa se levantar como um leão nas batalhas que você tem que enfrentar, e Deus te dará força para você vencer as tuas guerras, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Seja o Israel de Deus. Seja o Israel de Deus. Pode colocar a imagem do Khamenei. Esse lema aqui, que está dizendo aqui, é o lema de Israel. Quando o inimigo jurar que vai te destruir, você se levante e haja primeiro. Então, quero te dizer uma coisa em nome de Jesus. Não espera para orar quando tudo estiver desabando na tua cabeça. Não espere para se posicionar com Deus quando tudo deu errado. Não. Quando o inimigo ameaça te destruir, esse é o lema de Israel. Quando o inimigo jurar que vai te destruir, se levante e haja primeiro. Então, em nome de Jesus, o que é que está lutando contra a sua vida? O que é que está lutando contra a sua casa? Você vai esperar o quê? Você vai esperar acontecer mais o quê? Em nome de Jesus, se levanta agora. Em nome de Jesus, contra esses inimigos espirituais. Se levante como um leão. Em nome de Jesus, em oração. Abra jejum. Se encha da palavra. Porque os teus inimigos são espirituais. E eles vão ter que fugir em nome de Jesus. Tem mais uma imagem do Khamenei aí, não tem? Uma imagem que ele está dizendo que ele iria destruir. Eu vou eliminar Israel. Essa imagem é interessante, porque foi assim que ele terminou a guerra. E essa imagem que está circulando lá no mundo árabe, pode pôr outra, que ele está dentro de um poço essa é aí a da ameaça. Antes de tudo, olha o que ele dizia: Deus nos ajudará a eliminarmos Israel. Mas sabe o que aconteceu? Deus estava com Israel, está com Israel e está com você. E eu quero te dizer, o fim dos seus inimigos será assim, ó. Em nome de Jesus, vão voltar para o buraco, vai para o abismo. Eu não sei o que é que está atacando sua família, eu não sei o que é que está atacando você. Mas se hoje você sair daqui entendendo que você é esse Israel de Deus, você vai detectar cada um desses inimigos, já vai se levantar como um leão do Senhor e já vai começar a expulsar. Sabe o que aconteceu quando Israel fez o levante do leão? Esse aqui, ó, que é o Khamenei, que foi o que estabeleceu, ele é o que manda no Irã. Sabe o que ele fez? Ele foi se esconder em covas, em lugares, bem baixos, para não ser atingido. Sabe o que acontece? É assim que vai acontecer na sua vida. Se você se levantar hoje para lutar, o teu inimigo já vai começar a sair correndo. Você tem que parar de reclamar, você tem que parar de murmurar, você tem que parar desse pessimismo, você tem que parar de negatividade, você tem que parar dessa angústia profunda. Você vai ter que se levantar como um leão e crer. Deus vai te dar vitória. Só levanta como um leão e você vai ver que o teu inimigo já vai sair correndo. Ele vai procurar esconderijo, porque ele sabe que ele vai ser queimado pelo poder do Senhor Jesus para a glória de Deus. Esse é o nosso Deus. Aleluias. Para encerrar, João 15:18, pastora. Na versão ARA, Almeida Revista e Corrigida. E você precisa entender isso. Se o mundo te odeia, Jesus falando, saiba que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. 19. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso que o mundo vos odeia.
Então, eu quero quebrar esse cristalzinho da geração de anos já, que colocaram nos crentes, que o crente que é crente, ele não vai ter luta, que ele não pode ter batalha. Não, você não entendeu nada. Isso não é o evangelho do Senhor Jesus. O mundo nos odeia, e a verdade sabe qual é? Quanto mais você buscar santidade, quanto mais você buscar ser sério, quanto mais você buscar fazer as coisas direito, mais você vai ser o quê? Perseguido, odiado por esse mundo. Mas esse ódio, essa raiva, essa ira, essas armas que o inimigo usar contra você, não valerá de nada. Não terá poder de acabar com a tua vida, nem com a tua família. Se você for fiel a Deus, querido, sim, você vai sofrer como ali Israel, 7 frentes veio contra ele. Você pode sofrer ataques de, às vezes, de 7 áreas, 5 áreas, 3 áreas, mas nenhuma vai prevalecer contra a tua vida, porque na tua vida está o leão da tribo de Judá, o Deus vivo, o Deus de Israel, em nome de Jesus. Amém? Não sei se vocês viram aquela infeliz reportagem